Olá! Nosso convidado está com o desafio de fazer a EFAP do Brasil, que promete ser a maior de todos os tempos. Já é conhecido também por outros grandes eventos, como o Salão do Imóvel e a TecCom, que movimentaram na casa do bilhão. Mas quem é o empresário por trás disso tudo? Olá, Felipe Balzan! Como é que você começou no mundo dos negócios? Olá, Fábio, tudo bem? Felipe Balzan é um sonhador, né? É um cara que começou desde pequeno, né? Eu sempre começava ajudando a minha mãe. A minha mãe trabalha com joias, eu ia com ela cobrando, ajudando a organizar as coisas, né? Isso bem jovem, desde os 12, 13 anos a gente já estava na função com ela para ver. Sempre foi um cara que tive muita ambição, desejo de fazer as coisas. Então a gente ia aprendendo e sempre tive uma rede de relacionamento de pessoas mais velhas, né? Então tu olhava essas pessoas trabalhando, fazendo acontecer as coisas, tu sempre desperta esse interesse, né? E a gente fazer coisas diferentes na vida, né? Que legal. E olha só, eu não sabia dessa história da tua mãe com joias, assim. E aí, nisso ali, você foi estudar? Dentro disso, como é que foi seguindo, assim, a ordem natural das coisas? Eu fui no mercado imobiliário, né? Depois disso, eu falei, vou fazer faculdade, não sabia o que fazer, fui fazer direito depois, muito mais para frente. Fui fazer Mas direito. você caiu no mercado imobiliário antes, então? Isso, eu já estava no mercado imobiliário porque o meu padrasto tinha uma incorporadora, uma loteadora, e aí fui para o mercado imobiliário com ele, comecei a trabalhar na obra, na parte de obras, então tocando os empreendimentos, ajudando a fazer essas terraplanagens, essas coisas, e fui me interessando cada vez mais pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário eu falo assim, é viciante, é um negócio que eu gosto, que está no sangue, de vendedor, disso. E aí a gente começou nisso, fiquei um tempo com ele lá, fiquei uns 4, 5 anos lá. Isso bem jovem bem ainda. jovem, fiquei uns 5 anos. Aí fui para a faculdade, né? Quando estava mais ou menos terminando a faculdade, acabei saindo e montando a minha própria empresa, né? Às vezes chegou num momento que a gente tem que tomar um rumo, e montei uma imobiliária bem pequena na época, né? A gente começou bem... Era o mesmo nome de hoje? É a Plaza. Sempre foi Plaza. Eu, o Bruno e o Édipo na época, nós tínhamos mais um sócio na época, montamos, não falo que nós só tínhamos nossas mesas dentro, e para começar literalmente do zero a empreender, a criar algumas coisas diferentes. Eu sempre fui um cara que tive um relacionamento muito grande com muitas pessoas, então a gente conhecia muita gente, e fui indo, e muitas pessoas começaram a dar a oportunidade. Mas não foi fácil, né, Fábio? Tu batia em 1000 portas e para abrir uma é difícil, né? Então, às vezes, tu desanimava, queria desistir, queria fazer outra coisa, porque quando tu tá começando, as pessoas, às vezes, elas não te dão o valor necessário, por mais vontade que tu tem, às vezes não passa uma confiança tão grande, e por tu ser muito pequenininho. Então, isso era uma coisa, só que isso, ao mesmo tempo, me dava um gás para mostrar que eu era capaz de não desistir, né? Então... Mas a gente batalhou, começou, não tinha secretária, não tinha nada, era só os 3 sócios na época, e aí começamos a atender. Eu lembro que quando chegava cliente, nós ligava para fazer que estava tocando o telefone lá, fazia várias coisas para mostrar que a empresa ela tinha já estava andando, mas enfim. Que legal! Eu até alugar a sala, né? Eu sempre falo, um empresário da cidade deu oportunidade para nós, sem avalista, sem nada, começamos, e graças a Deus, eu sempre falei, a gente tem que ter palavra, eu falei, nunca vamos atrasar um aluguel, e nós vamos conseguir construir uma coisa diferente. Que legal. E continuei, né, nesse meio, e imobiliária foi crescendo, a gente foi vendendo, foi se estruturando, foi montando uma equipe, e até que chegou um ponto que nós conseguimos um ponto comercial na Avenida Getúlio Vargas. E não sei se você lembra, antigamente tinha aquela compra de ponto. Né? E o meu sócio, cara, veio uma proposta muito grande para comprar o ponto da sala que nós já tínhamos, o lugar que estava em construção. E deu aquela balançada. Nós não tínhamos o dinheiro que o cara ofertou para nós. Será que a gente pega? Se a gente não pega? Seria um grande passo, Seria um grande passo na vida ali. Eu falo, cara... Vamos lá para a avenida sempre é um sonho, numa esquina,
vai posicionar nós como uma empresa grande, diferente. E não só no fingimento. E não só no fingimento, que na época era feito. E aí tu foi para a avenida, começou a fazer grandes eventos, fazer coisa. Um sócio nosso acabou saindo da operação naquela época e conseguimos mostrar o trabalho que a gente fazia. A gente fazia um trabalho de porta em porta, a gente visitava muita gente, dedicado, criando fotos diferentes, fazendo anúncios diferentes. Nós éramos uma imobiliária digital 100% na época que não era muito usado o digital. Então a gente não tinha capacidade de investir como as grandes empresas do mercado imobiliário de Chapecó, que investiam muita grana, milhões em marketing. Nós fazíamos do nosso jeito, criava nossos postagens, nossas coisas, e eu sou do tempo da pastinha, que saía com a pastinha para vender, né? Nós saímos na porta, mostrava o cliente todas as tabelas, os prospectos, tudo na pastinha. E nisso ela foi se desenvolvendo e até hoje estamos com a Plaza, né? Mas nesse meio tempo, Fábio, é uma coisa legal, a gente começou a ganhar um pouquinho de dinheiro nessa operação e fui inventar de montar uma balada. Né? Que na época eu era apaixonado por balada, fui montar uma balada chamada Share na época. Eu ouvi falar já. O Ivo e o Bruno montamos a balada, peguei todas as minhas economias, todas as minhas coisas, montamos a balada, no fim das contas ela explodiu no começo e acabou dando uns problemas no começo, toda a minha economia foi água abaixo, mas foi um aprendizado muito legal, né? Então foi aonde que me abriu muitos relacionamentos, muitas pessoas que eu conheci por causa disso. Então eu falo, tudo na vida tem um porquê, né? Sim. E esse foi um dos principais pontos que me abriu um leque de relacionamento muito grande, conhecer muita gente, e foi uma experiência que não... Quanto tempo durou? Durou... Eu lembro que a gente inaugurou 11 do 12 do 14, eu fiquei mais uns 3 anos, daí o Ivo continuou ela, e aí eu acabei saindo no coisa, voltar a focar, porque acabei desfocando da imobiliária. Sim. Então eu estava com uma empresa que não estava muito legal e tinha que voltar para o mercado imobiliário, que o que eu sabia fazer era vender e isso. Olha só, isso é muito bom, né, Balzão? Bebe uma aguinha aí, enquanto... porque as pessoas veem, né, como aconteceu essa semana, né, o lançamento da EFAP do Brasil. Uma festa, gente, perfeita, maravilhosa, assim, de altíssimo nível. Daí veio o Balzão lá falando, e aí as pessoas, nossa, né, o Balzão, e aí não sabem tudo isso que aconteceu para você chegar ali, né? É uma trajetória de tantas coisas, né, que como você contou em resumo agora, mas para estar ali teve muita coisa antes, né? Não, Fábio, teve muitas, né? Eu já passei por muitas dificuldades de muitas coisas, né? Eu falo, o mundo não é só mil maravilhas, a gente passa por dificuldade, às vezes, como é que nós vamos pagar isso? Como é que eu vou fazer isso? Tem vontade? Eu fiquei muito mal, né? Entrei quase num quadro de depressão, mas eu sempre tive uma coisa, um objetivo na minha vida. Eu falei, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou coisa. Eu sempre falo que a energia é tudo. Se tu busca o que tu tem que saber do ponto A ao ponto B, aonde que você quer chegar. Eu sempre tive traçado muito bem isso, aonde que eu queria chegar, aonde que eu queria estar, né? Isso foi o principal ponto que me alavancou nos momentos mais difíceis da minha vida, nos piores momentos da minha vida. Eu sempre tive uma mentalidade de achar uma solução para sair. Eu falo assim, só não tem solução hoje a morte, né? A gente tem um jeito de sair dos nossos problemas, porque todo mundo tem problema, todo mundo, alguns mais, outros menos, mas a gente tem que saber nossa cabeça como entrar e como sair, né? Não existe felicidade que dure para sempre, nem temporal que dure para sempre também. Então a gente trabalhar, se apoiar em pessoas do bem, né? Isso é o principal ponto que vai te alavancar. São pessoas ao redor que você está, são pessoas que vão te ajudar, vão te falar uma palavra, às vezes eu falo um simples abraço que a pessoa vai te dar, e uma simples palavra ela te motiva para tu conquistar um resultado que tu nem imaginava que você poderia alcançar. Sim. Então a trajetória das coisas, eu sempre falo, começa nas pessoas, né? Tudo, não interessa o negócio que tu tem, não interessa o que você tem, tudo começa nas pessoas e aonde você quiser chegar. Para você chegar em lugares muito mais longe, você tem que estar rodeado de pessoas boas, de pessoas que acreditam em você e que te alavancam para você conquistar os seus objetivos de vida. E falando em pessoas, Balzão, quem são as pessoas que te inspiram?
desde lá do começo, né? Como você já falou um pouquinho da sua mãe, do seu padrasto, mas assim, além deles, ou quem são essas pessoas que sempre estão na tua cabeça, que você lembra assim, pô, essa pessoa me ajudou e segue me inspirando? Eu acho que, resumindo o total, eu acho minha mãe, né? Porque ela foi uma batalhadora desde o começo, vendendo, fazendo, se batalhando, e até hoje ela está batalhando para conquistar as coisas. Eu falo, se eu tiver uma palavra para resumir, a única pessoa que eu resumiria seria ela, porque para mim, uma pessoa com a idade que ela está, com as coisas dela e com a força de vontade que ela tem, é a pessoa que mais me inspira e que eu tenho mais gratidão. Vocês trabalham juntos ainda? Nós trabalhamos juntos, né? Ela tem a empresa dela, mas ela ainda trabalha no mercado imobiliário comigo em algumas coisas. E eu, para mim, é uma das melhores vendedoras que eu já conheci até hoje. E olha que eu viajo toda vez, eu vou para fora, eu vou para muitos cursos, conheço muita gente com capacidade, mas um carisma, um relacionamento que nem ela tem, poucos. Que legal, né? E esse reconhecimento é muito importante, como você falou, parte tudo disso, né? Tudo. A gente saber quem tá com a gente e quem a gente precisa mostrar essa gratidão, né, Balzan? Vamos voltar, depois eu quero falar um pouquinho mais da tua história, mas como é que foi quando você recebeu o convite para estar à frente da EFAP, né? Que a EFAP do Brasil e a maior de todos os tempos. É impactante, né, Fábio? Ainda mais com um prefeito como o João, né? Eu tenho uma admiração gigantesca, porque o que ele fez e faz pela cidade de Chapecó, ele se doa. E agora eu estou entendendo um pouco mais como é que é a parte pública. Tem que tirar o chapéu. Uma cidade com esses índices, com esse crescimento, com essa pujança. Tu vê pelo mercado imobiliário, né? Nós temos mais de 5 milhões de metros quadrados em alvará de construções aqui em Chapecó, com mais de 12 bilhões de investimento privado. Mostra o nosso crescimento. E a economia toda, né? A gente passa por momentos difíceis no Brasil, mas Chapecó ainda ali fora da curva, ele sai muito rapidamente de qualquer tipo de problema. E assumir uma EFAP que todas as pessoas antigamente, é só ícones de pessoas que sempre foram da cidade, enfim, o João, com esse convite, eu tenho até uma gratidão imensa, né? Chega a dar um baque assim, porque além de ter uma responsabilidade grande, uma responsabilidade social, é uma feira que traz memórias. E eu lembro, eu lá ia no show com barro, cara, aquilo ia brincar no aviãozinho, nas outras coisas, me traz muitas lembranças muito boas, e sempre chuva, sempre essas coisas. Será que esse ano tu vai conseguir mudar isso? É impossível, sempre chove. No lançamento você viu, choveu também. E aí traz essas memórias para nós muito legais, sabe? Então eu falo assim, todo mundo tem que ter a memória, meu filho tem que ter essa memória, todas as pessoas, e a evolução da feira sempre foi. Então é simplesmente uma gratidão, e por isso que eu estou dando o meu melhor, estou deixando de fazer algumas coisas na minha própria empresa para entregar o melhor para a sociedade, que é a sociedade de Chapecó, e a gente está pensando em mínimos detalhes da feira para entregar um negócio surreal, um EFAP do Brasil. Tá, vamos escalar então até chegar evento. Agora você falando da balada, eu entendo um pouquinho por conta dos eventos, né? Mas foi, nesse mundo de eventos, foi pela balada que você entrou? E aí depois veio o salão, né? Juntando com a parte da imobiliária também? Isso, a gente começou, eu sempre gostei de fazer festa, organizar algumas coisas, fazer eventos, e comecei pela Share, né? Depois a gente fez eventos no centro de eventos, Bruno Marrone, Leonardo, Zezé de Camargo, tudo sentado, a gente tinha os projetos que a gente fazia, e aquilo me despertava um interesse gigante pela área de eventos. E aí foi aparecendo a oportunidade de nós entrarmos na parte de assumir o salão de imóvel lá atrás, né? Quando ele era pequenininho, quando a gente colocou no centro de eventos, a gente fez ele crescer, né? Hoje olha a potência. Foi rápido, né? Foi muito rápido, mas ele já tem 19 edições, né? Vai para 19 edições, mas ele alavancou e fez a união. O mais interessante, o que eu mais gostei do salão do imóvel foi que todas as construtoras que não sentavam na mesa entre eles conversam, eles sentam no mesmo lugar, tem por mais que são concorrentes lá fora, hoje eles são muito mais unidos do que eram. Então, para mim é uma gratidão imensa, né, conseguir fazer parte disso, não só eu, como várias outras pessoas, né, Fábio, a gente sempre contesta, o Felipe Balzan, não, sempre por trás tem muita gente que ajuda, tem gente que dá o sangue por aquilo, mas eu falo que isso foi que me despertou e falou, cara, vamos fazer uma feira grande. E aí nós fomos lançar o ano passado a TechCon, o Salão do Imóvel. Novamente eu fiz 3 vezes presidente do Salão do Imóvel,
E eu falei, cara, por que a gente não fazer uma feira grande? O serviço de fazer pequeno e fazer grande é o mesmo serviço, tá? Só com uma proporção totalmente diferente. Tem o risco também. E aí falamos, vamos fazer uma feira da construção civil. Pô, todos os construtores daqui vão viajar para Porto Alegre, São Paulo, tudo, fazer compras, olhar a tendência do mercado. Eu falei, por que nós não colocar a parte imobiliária com os fornecedores da construção civil e nós colocar toda essa cadeia produtiva junto? E aí fazer conhecimento, fazer palestras e treinamento para as equipes dessas pessoas. E deu super certo, né? A primeira edição explodiu, né? Faturamento absurdo, gigante. A feira passou de 1 bilhão de negócios prospectados e fechados durante a feira. Isso mostra o que nós estamos no caminho certo, né? E fizemos uma apresentação, todos os processos para as pessoas se sentirem bem na feira, né? E você vai continuar com o salão? Não, vamos terminar uma, né, Fábio? Fábio, a gente tem que terminar, a gente tem que fazer a IFAP, né? Isso só para você entender, gera um desgaste muito grande, né? Tu tem que abrir mão de muita coisa, fazer muita coisa. Então, eu vou entregar a IFAP da melhor forma possível, da melhor coisa, mas ano que vem vai ter TechCon, vai ter salão, mas outra pessoa assume. Até porque começa bem antes já, né? Começa a partir quando terminar uma já começa. Já começa a outra, então eu preciso dar um tempo para organizar. Vou estar nos bastidores ajudando o que eu puder, ajudar as pessoas. Eu tenho tem que dar certo, né? E isso alavanca a nossa cidade, posiciona ela a nível nacional. A construção civil só é assim porque existem esses eventos, essas coisas que propagam a nível nacional e vem muito investimento de fora. Porque a gente faz divulgação, vem pessoas visitar a cidade, investe na nossa cidade, trazendo um resultado positivo para todo mundo. Balzan, você falou agora, né? Você falou que tudo tem um preço, né? Ou tudo tem. Como que fica a família nisso tudo? Né? Porque assim, deixa eu contar um bastidor. Eu tava no grupo do Salão do Imóvel, porque eu tava fazendo reportagens, né? E o Balzan, ele manda mensagem às 8 da manhã, meia-noite, às 2 da manhã, às 3 da manhã. Ele tá respondendo as pessoas, né? Os fornecedores, as pessoas que participam. E aí, como é que fica a família nisso? Não é fácil, né? Eu só tenho que agradecer a minha esposa, né? Por estar junto, né? Tem que ter pessoas que te acreditam e estão do teu lado, né, Fábio? A Patrícia, ela é uma pessoa sensacional, ela está do lado. Ela vê o que eu quero, o que eu gosto das coisas. Mas tem que tentar fazer um peso na balança, porque é difícil. Às vezes tu deixa de estar com teu filho, deixa de estar com tua família, deixa de estar nas coisas para resolver um monte de coisas que não tem nada a ver contigo, mas tu tá ali e você é responsável, e eu não consigo fazer nada sem dar o meu máximo e sem colocar nada mal feito, né? mal feito. Então a gente tem que colocar desde o lançamento a tudo, o processo ele tem que funcionar perfeitamente em todos os sentidos, e isso me causa muitos problemas, né? Muitas coisas. Eu sou um cara bem perfeccionista, eu preciso que tenha uma entrega muito legal, e isso me requer muito tempo, e às vezes eu deixo de lado algumas coisas que seriam minhas prioridades para estar fazendo isso, mas isso é para um prol maior, é para a sociedade, é para algumas coisas. E eu tive o momento mais difícil, Fábio, se me permitir falar, fui nomeado o presidente da IFAP, e logo após eu acabei passando por um momento mais difícil da minha vida, né? E acabei indo para São Paulo fazer uns exames, um check-up normal, né? Eu falo que Deus mostra o caminho e tu tem que escutar, às vezes tu tem que escutar isso. Eu, dia 18 era meu aniversário, estava no litoral. Que mês? De janeiro. E dia 21 eu escutei, estava deitado, falou, cara, tem alguma coisa falando que eu tenho que fazer exame, tenho que ir para São Paulo. Comprei as passagens no outro dia e fui. Mentira, sozinho. Que foi assim. Fui para o hospital, falei com o médico, o Dr. Calil, agradeci ele. Fui para o hospital para ficar 2 dias, acabei ficando 8 dias internado e com um quadro bem grave de uma cirurgia com 40% de rompimento da aorta. Podia ter acontecido qualquer problema imediatamente, então aí tu começa a falar da família, começa a passar um filme da minha família, passa o filme do teu filho, será que eu faço cirurgia, se não faço, se eu ficar um dia a mais, se eu posso estar vivo, se eu não ficar, como é que eu faço? Então a vida, ela me ensinou que amanhã, às vezes tu não pode estar aqui,
E graças aos médicos, equipes, a minha família, todas as coisas, eu em menos de 10 dias, fiquei 8 dias internado, voltei, fiquei 3 dias, vim dar um abraço no meu filho, voltei para lá para operar, mas com uma autoconfiança que ia dar certo, sabe? Eu falo assim, tudo que tu entra, tu tem que entrar com uma autoconfiança, por mais risco que possa acontecer, existia um risco gigantesco de acontecer problemas até gravíssimos, então eu falei, eu vou entrar e vou sair, porque eu não tô aqui só para... Não vai acabar a minha história nesse momento, e eu tenho que falar de uma pessoa que, se não fosse por ela me dar essa força emocional para fazer, se chama Otaviano Costa. Ele passou mais ou menos pelo que tu passou, né? Ele passou pela mesma cirurgia que eu passei, praticamente. A minha era mais complexa, porque eu tinha aneurisma de aorta, tive que trocar... Mas foi peito aberto? Peito aberto e 14 horas de cirurgia, uma coisa bem complexa. E o médico... Eu tava negando no começo, tu quer negar, tu não quer fazer, eu falei, não, me dá tempo, não vou fazer. E por incrível que pareça, ele me ligou por causa de uma médica amiga em comum, ligou, ficou 40 minutos comigo no telefone, me explicou tudo o que ele passou, por que fazer, cara, e ele que me deu a confiança para mim entrar no hospital novamente e já marcar na semana que vem para fazer. Então, eu falo, às vezes as pessoas que te rodeiam, as pessoas, elas te motivam não somente para você ir para frente para as coisas, mas te dão coragem para enfrentar as barreiras mais difíceis que tu pode enfrentar na sua vida. E gratidão é essa pessoa, e gratidão eu falo para ela, Patrícia, cara, ela ficou todos os dias no hospital comigo. Aí tu vê a pessoa que está do teu lado, quem que é, quem que não é. Então isso me dá um orgulho e me mostra que por mais problemas que tu tem, sempre tem alguém que possa te ajudar, né? Balzão, mas assim, tu não estava sentindo nada? Nada. Nenhuma dor, nada. Tipo, Deus te disse, vai lá. Tava com uma sinusite, tava com uma coisa... Mas não tinha nada a ver. Nada a ver com o negócio. E eu falei, eu vou ter que ir, eu tenho que fazer o exame. E acabei indo e acabei encontrando um problema, mas eu acho que foi a minha oportunidade de continuar indo por mais alguns anos aí. Olha só, é coisa de Deus mesmo, coisa de Deus. Balzan, e em relação à EFAP, né? Quando a gente fala a melhor de todos os tempos, né? O que isso quer dizer na prática? Assim, qual é o teu desafio? Cara, EFAP do Brasil, né? Foi um slogan criado pelo João, né? Nós precisava colocar um brand dessa edição, e ele, um cara muito rápido, raciocínio, falou a EFAP do Brasil. Isso, cara, te coloca um peso muito maior, né? Uhum. Quando tu começa a falar uma feira regional, agora tu fala uma feira nacional, o que tu vai ter que entregar para tu mostrar para as pessoas que é uma feira relativamente, é uma feira nacional. Tudo foi pensado, tudo foi mudado, né? A mudança gera desconforto, gera algumas coisas, nós replanejamos o parque, projetamos tudo, trazendo mais expositores, mais coisa, mais instituição e buscando patrocínios para pagar essa conta, né? Nós não vamos usar dinheiro público para não... a gente precisa arrecadar, né? A venda do espaço vai arrecadar quase 40% a mais do que arrecadou na última feira, e buscamos muito patrocínio, né? E ainda já são mais de 4 milhões, vamos ainda assinar mais contratos, então tem muito patrocínio. E nós precisávamos trazer eventos simultâneos, porque para uma feira dar certo, ela tem que ter vários eventos simultâneos para vir público de todos os tipos para dentro da feira. Uhum. Então nós temos feira agropecuária com feira nacional de gado de corte, gado Jersey, Nelore, de leite, ovinocultura, piscicultura, provas de equestres, pequenos animais para as crianças, a parte de rodeio e desbravada, feira do artesanato, feira do comércio, a parte das instituições financeiras, salão do imóvel, a primeira vez no salão do automóvel, então feira de máquinas pesadas, feiras de máquinas agrícolas. Então a gente tem que pensar grande. Então o que a gente está pensando? Tudo gigante. Então a gente trouxe as maiores empresas, maiores coisas, e mantendo um padrão que eu falo, o padrão mais organizado. Vocês vão entender o que vai ser essa feira. Se o salão imóvel até que foi legal, essa vai ser 100 vezes mais
mais organizada, porque a gente está pensando em todos os detalhes, a gente vê o que dá problema, desde limpeza de banheiro, segurança, tudo é pensado para a população ter a maior experiência possível e a entrada gratuita, né? A gente quer ter essa acessibilidade à população, que leve os filhos, que eles vão mais de uma vez para dentro e que gastem dinheiro dentro da feira, que movimentem a economia dentro da feira. Às vezes tu cobra para entrar, o cara tem 3 filhos, tem coisa, fica caro e às vezes eles não gastam dentro da feira. Nós temos que priorizar os expositores, eles têm que ter rentabilidade nessas feiras, então a gente está pensando tudo para eles, para nós atingir um maior resultado. E também os shows, né? Os shows são 10 dias de shows, né? Sendo 4 pagos e 6 gratuitos. Também pensando na população, para dar acesso para todo mundo que quiser curtir o seu artista favorito. Tem dias gratuitos que eles poderão entrar. Parque de diversão para as crianças da rede pública, alguns dias vão ser liberados para essas pessoas, para as crianças entrarem. Então, tudo é pensado só para a população, né? É isso. Balzan, os arredores ali, se quiserem beber mais uma aguinha, a gente tem mais lá se precisar. Né, estacionamento, tudo que movimenta ali, trânsito, tudo isso já está sendo pensado, vai ser diferente também? Planejamento é pensado em todos os sentidos, desde aonde que vai entrar os caminhões, aonde que vai descarregar o gado, aonde que vai... É tudo pensado. É uma orquestra, né? É uma orquestra e uma tecnologia. Então a gente tem um planejamento, a gente tem o Márcio Paixão, que é um cara sensacional, ele está fazendo muito planejamento das coisas, junto com o Pita, que é a equipe, eu falo EFAP, não sou eu, é várias mãos, mas as principais pessoas de frente é o Márcio, o Pita, que são os caras que entendem. O Pita fez mais de 40 anos em feira de EFAP. Então, estruturando, a gente vai estruturar trânsito, vai estruturar estacionamento, onde o táxi vai parar, onde o Uber vai parar, onde o transporte público vai parar. Nós vamos fazer uma reunião com essas empresas para organizar toda a operação da EFAP, porque é uma cidade usando. E só de pessoas trabalhando na feira são mais de 2.000 pessoas. Então, só de pessoas que vão estar vindo trabalhar são 2.000 pessoas. Então, a gente tem que estruturar tudo, como é que vai ser, onde essas pessoas vão se alimentar, o que vão fazer, o que não vão. Tudo isso é planejado e organizado antecipadamente. E vocês pensam num público de quanto? 500 mil pessoas nos 10 dias, né? Eu falo duas Chapecó, mas nós estamos fazendo isso para lotar hotel, fazer tudo isso, a economia inteira vai movimentar e eu tenho certeza que vai se posicionar nacionalmente a EFAP do Brasil. Quando você fala da rede hoteleira, vai dar conta, vai faltar, vai forçar a crescer? Como é que tá nesse meio, assim? Eu quero que esgote, que não sobre nem um quarto da cidade, que movimente tudo, né? Esse é o nosso objetivo, que venham essas pessoas de fora, venham para cá, que gastem dinheiro aqui, fazem esse movimento econômico na nossa cidade. E isso mostra o crescimento nosso, a nossa pujança e o crescimento da feira. Quanto mais gente vir, mais pessoas de fora, nós vamos fazer um mapeamento de quais cidades que vão estar vindo para Chapecó, nós vamos fazer um estudo para nós ter uma métrica bem legal de fazer essa cidade crescer ainda mais. Daqui um pouco aumenta a parte hoteleira de Chapecó, tudo isso por causa de uma feira que cada 2 anos transforma a nossa cidade. Balzan, você falou que você é perfeccionista, né? Que não gosta de entregar nada mal feito. E você já citou pessoas aí que estão fazendo agora a EFAP contigo, que fizeram lá o Salão do Imóvel. Qual que é o segredo? Você consegue delegar? Porque às vezes o perfeccionista não consegue delegar, né? Qual que é o segredo do sucesso, pelo menos, assim, voltando lá o que já deu certo, né? E o que vai dar certo agora. Mas, assim, por exemplo, do Salão do Imóvel, qual o segredo? O segredo era delegar, mas não é fácil, sabe? O segredo de toda empresa é tu delegar funções para tu crescer. É isso, a gente tem incorporadora também, tem outras coisas, mas não é fácil, né? Um cara que gosta de ver as coisas andando, uma engrenagem perfeita, às vezes tu delega e as pessoas não pensam como você, né? Mas isso é um defeito meu e às vezes eu não consigo fazer nesse sentido. Mas nós estamos delegando, né? São várias comissões, eu não lembro agora se são mais de 11 subcoordenadores. Então a gente tem 11 comissões, um do agro, outro da alimentação, outro dos shows, outros então a gente tem 11 pessoas com mais um guarda-chuva embaixo gigantesco de pessoas responsáveis pela feira. Então eu falo,
o direcionamento, a gente organiza o processo, o que vai ser, o que não vai ser, o que a gente precisa, e esse guarda-chuva de um monte de pessoas organizam isso, né? Essa delegação, eu falo que a pessoa que mais bem feito fez isso foi o Luiz Henrique na época, né? A descentralização do poder na época. Por toda Santa Catarina, por toda Santa Catarina, nós temos que usar isso como referência para fazer um evento, porque é impossível tu conseguir fazer o evento sozinho, é impossível, né? Uma EFAP, um 200 e poucos mil metros, tem que ter secretário, tem que ter tudo, tem que ter a prefeitura inteira olhando para isso, para resolver, tem luz, tem energia, tem isso, tem asfalto, tem que pintar, tem que ajeitar, tem que arrumar o parque, tem que deixar bonito. Então, a gente pensar em tudo, né? Desde a reciclagem do lixo, a gente quer uma feira mais sustentável, então a gente tem que falar com as pessoas certas dos resíduos, tudo. Então, tudo é pensado para as pessoas, porque o que mais gera frustração numa pessoa, tá um montoeiro de lixo, banheiro sujo, não passa a segurança para as pessoas que estão indo lá. Então, tudo isso a gente tem que pensar para entregar da maior forma possível. É muita coisa, né? É, muita coisa. Quer mais água para você? Olha só, quando a gente fala de EFAP, as pessoas pensam só nos shows, né? Porque tá certo, a gente tá aí para aproveitar o trabalho contigo. Como é que foi fazer essa escolha? Que eu sei que é um quebra-cabeça para montar, né? Os shows. Como é que seleciona quem vem? Como é que foi isso? Fábio, a respeito dos shows, primeiro é feita uma licitação, né, para definir as empresas dos pagos, né, e tudo é aprovado por uma comissão central organizadora, que é a CCO, que faz parte da comunidade, sindicatos, todas as associações comerciais, todas as empresas participam dessa decisão. Não é uma pessoa só que define, né? Todo um jurídico, todo organizado. Fez a licitação, ganhou uma empresa, e os próximos shows também nós definimos em comum acordo entre várias e várias pessoas quais shows que nós contrataríamos para vir para a EFAP. Né? Então é tudo pensado, é tudo feito a quatro mãos. Né? Nada é feito, não é o Balzan, foi lá escolhi o Felipe, eu escolhi tal cantor para cantar. Não, é todo mundo define, organiza isso para vir, para ficar justo e organizado, né? E assim, começou lá vendendo joias, depois teve a experiência no mercado imobiliário. O Balzan, lá, né, que começou a vender joias, ver a mãe vender joias e ajudar, imaginaria que estava aqui hoje fazendo EFAP, ou tinha outro sonho? Tinha outro sonho de profissão, Balzan? Não, eu fui para a área do direito e não, cara, eu trabalhei... Não se achou? Fiz durante quase 3 anos estágio no fórum, voluntário, na segunda tentou? crime, trabalhei lá, mas não era, eu não sou uma pessoa de ficar parado em casa nesse sentido. E a gente tem... Eu sempre falo assim, eu sempre tive um planejamento de conquistar as coisas. E eu sempre quis entrar no mercado imobiliário, entrei com imobiliário, depois incorporadora, se transformamos numa grande empresa hoje aqui da nossa cidade, também rodeada de muitas pessoas boas, muitos sócios que ajudam toda essa operação para dar certo nesse sentido. Mas imaginar que um dia seria presidente da EFAP? Não, isso nunca imaginei. Mas sempre, eu sempre falo, isso... É uma feira da sociedade, é uma feira com histórias, e essa gratidão, essa lembrança, cara, eu sempre falo, nós temos que entregar o melhor, porque daqui 20, 30, 40 anos vai ter meu filho com lembranças da EFAP como era, vai ter o filho das outras pessoas, as pessoas que passaram por lá, vai lembrar, a EFAP era daquele jeito, era obsoleta total, e agora tá diferente. É a mesma coisa que antigamente, eu te falo, as lembranças que geram, e nós vamos criar um negócio sobre lembranças, surgiu essa ideia hoje de manhã, da EFAP. A gente vai ter uma linha do tempo de lembranças, tem pessoas que casaram lá, conheceu lá, tem pessoas, muitas mensagens tá recebendo que a EFAP mudou a vida de muita gente. Então a gente precisa, chega a arrepiar falar isso, mas a EFAP precisa resgatar isso, resgatar essas lembranças, quanta história, quantos contos, quantas coisas aconteceram depois de uma EFAP. Então isso a gente vai trazer para as pessoas darem opinião e fazer essas lembranças, esses retratos. Olha, a gente fez uma pergunta e você chegou, acho que você respondeu, né, dessa forma, porque eu te perguntei o que você queria ser quando crescesse, né? E aí o teu olho brilhou quando falou disso, né? Que tá fazendo um evento que mistura tudo isso junto. Que mistura memória, mistura pessoas e vai
aumentar, vai contribuir com a economia da cidade. Era mais ou menos isso? Sem imaginar ou sem, né, ter... eu quero ser uma pessoa que vai fazer um evento. Mas é uma realização para ti, então. É uma realização pessoal, né? É uma realização... Porque quando eu fico muito feliz quando eu vejo o brilho das pessoas que estão vindo. E quando elas entregam, quando tem uma entrega... Pô, quando teve o lançamento ontem, que entrou os artistas, entrou as coisas, o brilho das pessoas olhando, foto. Eu falo, um evento só dá certo quando as pessoas postam, replicam e, cara, foi mais não sei quantos mil postagens a gente recebeu. Só no lançamento, né? No lançamento. E isso mostra que dá certo, né? E nós vamos trabalhar no estado inteiro, nós vamos divulgar a feira em todos mais 5 lugares, vamos fazer vários outros eventos para fazer isso. Mas respondendo a tua pergunta, o Balzan imaginava trabalhar com eventos? Nunca. Eu nem tô trabalhando, tô fazendo uma coisa nesse sentido. Mas eu sempre quis entrar no mercado imobiliário, em corporação, loteamentos, essas coisas, e eu consegui, isso era o meu objetivo e ainda é, né, o meu principal objetivo. Né? E na época de juventude, ali adolescência, você quis sair de Chapecó? Ou Chapecó sempre esteve nos seus planos? Na época que eu era mais jovem, eu queria ir para fora, mas minha mãe sempre foi a mãe protetora, não queria deixar eu sair. Mas nunca tive esse tipo, brigar com ela, fazer essas coisas para sair daqui. Eu acho que a gente passa uma fase, né? Passou a fase, virou, e eu já comecei a trabalhar muito cedo, então desde pequeno eu gostava das coisas, então de trabalhar, de fazer as coisas, fazer acontecer, mesmo que fosse ajudando qualquer coisa simples, né, para fazer, a gente não gostava de fazer. E então eu não imaginava outra coisa. Chegar à presidência da EFAP nunca. É que eu falo assim, tudo são coisas, né? Eu acho que tudo está traçado na sua vida, né? Porque eu ir para um salão do imóvel, depois de 2 anos já ser o presidente do salão do imóvel, tudo tem um porquê e alguma coisa que eu falo que não é nós que definimos o nosso futuro, né? Só Deus a pertence, né? Mas aí, falando em futuro, já dando gancho, o que tem de planos agora, depois de EFAP, assim? Tanto profissionais quanto pessoais, Balzan? Eu acho que eu tenho que focar um pouco mais em mim, né? Esse é o principal ponto que pessoal, né? É entregar a EFAP e começar a pensar muito mais no Felipe Balzan como pessoa, e esse é o principal ponto, né? A maior dificuldade é ficar mais perto da minha família, mais perto do meu filho, ter muito mais coisas e traçar outros projetos grandes que a gente tem grandes empreendimentos para lançar, a gente tem ideias de fazer várias outras coisas, mas eu acho que cuidar um pouco mais de mim, depois que passei todas essas coisas, vai ser o principal ponto que eu vou focar daqui para frente. Amém, né? Tá registrado aqui. Nós vamos te cobrar. Mas para a gente encerrar, então, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão começando agora, tanto no ramo de imobiliário, né, ou os empresários no geral, as pessoas que querem empreender, talvez um conselho que você gostaria de ter recebido lá no teu começo e não recebeu, ou sei lá, o que você deixa de mensagem assim para quem está começando? Primeiro, saia da sua zona de conforto e acredite em você. Só vai ser alguém na tua vida, tu vai alcançar coisas inestimáveis se você colocar na tua cabeça que você é capaz. Tu vai passar por momentos difíceis, vai passar por coisas, mas sempre saia dessa zona e fala assim, eu vou passar, eu vou conquistar, eu vou chegar lá. Esse é o principal, ter autoconfiança. A autoconfiança faz você atingir tantas coisas que você nem imagina. O poder da tua mente, o poder da tua dedicação faz você acreditar e crescer e ir para frente e alcançar objetivos de vida e objetivos que tu fala assim, como é que eu tô aqui? Hoje eu tô construindo um prédio, hoje estou fazendo um loteamento que lá atrás era apenas um sonho de criança, um sonho de quando eu era pequeno, mas eu nunca desisti do meu sonho. Eu sempre falei, eu quero chegar, aonde que eu vou chegar. E é isso que eu coloquei na minha cabeça e falei assim, vou traçar meu plano A, meu plano B. Quando chegar no plano B, eu vou traçar um outro. A gente sempre tem que ter metas, a gente tem que sempre ter desafios, né? Eu sempre falo, tem que ter o quadro dos sonhos. Os quadros dos sonhos, tu coloca 4 coisas e vai dos objetivos. Se for uma viagem, se for um carro, se for um apartamento, o que for. Se tu não focar num objetivo, você não vai chegar nunca a lugar nenhum. Acredita em você e você chegará aonde você nunca imaginou. Balzan, muito obrigada. Quero te dizer que você inspira muita gente, inclusive a mim, né? Porque essa tua determinação, essa tua vontade e o
carisma, né? Assim, por mais que não seja a pessoa mais extrovertida, né? Mas assim, ver você trabalhando e o teu brilho nos olhos, eu acho que inspira muita gente. Muito obrigada por ter vindo e cuidar da tua saúde, tá? Tá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Sabe que estamos juntos. Tenho um carinho muito grande por você e pelo Giovanni. E obrigado pela oportunidade de fazer um podcast com você, que você é um ícone aí da nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, sucesso na IFAP, estaremos juntos. Estaremos juntos, sim. Gente, então é isso por hoje. Olha só, fica ligado pro nosso próximo podcast e de olho na IFAP também. Tchau, tchau.